Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada e, de repente, houve uma discussão acalorada. Duas pessoas gritam convicções opostas sobre um tema controverso. Nenhuma delas quer ouvir o outro. Elas não argumentam, apenas repetem frases prontas, verdades absolutas, certezas inabaláveis. E o mais estranho? Ambas parecem inteligentes. Nenhuma delas parece ignorante, mas ainda assim não pensam. Eles apenas repetem frases prontas, certezas absolutas, sem escutar um ao outro. Você percebe que nenhum dos dois está interessado na verdade, apenas em estar certo. Agora imagine essa cena se multiplicando milhões de vezes. Em redes sociais, em debates políticos, em manchetes virais. Pessoas inteligentes com acesso à informação, mas incapazes de mudar de opinião. Não por falta de conhecimento, mas por algo mais profundo e perigoso: a estupidez. Mas como assim estupidez? Estupidez não significa apenas ignorância ou erro casual. Significa algo muito mais assustador: uma resistência ativa ao pensamento crítico. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão que enfrentou o nazismo, nos deixou um alerta perturbador. A estupidez é mais perigosa do que o mal. O mal pode ser exposto e combatido. A estupidez, no entanto, não ouve, não reflete, não questiona. Ela se torna um escudo impenetrável contra qualquer argumento racional. Mas como isso acontece? Como alguém pode ser inteligente e, ao mesmo tempo, agir de forma estúpida? Hannah Arendt nos dá uma pista. Ao analisar Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto, ela percebeu algo inquietante. Ele não era um monstro cruel e sádico, mas um burocrata comum que apenas seguia ordens sem pensar. Ela chamou isso de banalidade do mal, a ideia de que as maiores atrocidades da história não foram cometidas por psicopatas isolados, mas por pessoas comuns que renunciaram à capacidade de questionar. E isto nos faz perguntar: será que não estamos fazendo o mesmo? Para Bertrand Russell, sim, nós estamos fazendo o mesmo. E ele ainda vai além ao dizer que estamos sendo incentivados a isto. Ele alertava sobre como a sociedade premia discursos simplistas e rejeita reflexões profundas. Vivemos em um mundo onde quem grita mais alto ganha espaço, enquanto quem tenta explicar nuances e complexidades é ignorado. A estupidez não apenas sobrevive, ela prospera quando a inteligência se torna inconveniente. O mais preocupante é que a estupidez não é um traço fixo de alguns indivíduos. Ela é um estado mental no qual qualquer um pode cair sem perceber. E isso nos leva a uma última pergunta: é possível escapar dessa armadilha? Ou estamos todos condenados a sermos vítimas e agentes da estupidez coletiva? É isto que iremos explorar neste vídeo. Em 1933, uma jovem alemã chamada Ilse sentou-se em frente ao rádio para ouvir um discurso de Adolf Hitler. Como muitos na época, ela não era antissemita, não desejava guerra e nem via a política como parte importante de sua vida. Mas algo naquele discurso a convenceu. Não foi um argumento racional, não foram dados, estatísticas ou provas. Foi a sensação de pertencimento. Hitler falava com uma certeza absoluta. Ele prometia soluções simples para problemas complexos. Dizia que os alemães eram vítimas, que o inimigo era claro, que bastava seguir sua liderança e tudo ficaria bem. Ilse não questionou, ela apenas aceitou. Em poucos anos, essa aceitação a transformaria em algo impensável. Ilse, que antes não tinha nada contra judeus, começaria a vê-los com desconfiança. Não porque raciocinou sobre isso, mas porque era mais fácil seguir a multidão do que se perguntar se havia algo errado. Quando Bonhoeffer escreveu sobre a estupidez, foi exatamente esse fenômeno que ele descreveu. Não é apenas ignorância, não é apenas falta de inteligência. É o abandono da reflexão crítica em favor da conformidade. E esse abandono não acontece por acaso. Bonhoeffer percebeu algo que muitos ignoram. A estupidez não é um traço fixo de algumas pessoas, mas um estado mental no qual qualquer um pode cair, especialmente quando inserido em um sistema que o reforça. Pessoas inteligentes podem agir de forma estúpida quando pressionadas por uma sociedade que premia a conformidade e pune o pensamento crítico. Isso acontece por 3 razões principais. Primeiro, a busca por pertencimento.
O ser humano deseja aceitação. Desde os tempos primitivos, ser rejeitado pelo grupo significava risco de morte. Esse instinto ainda nos governa. Isso significa que questionar demais pode nos fazer sentir isolados, desconectados, e esse medo nos empurra para a aceitação cega. Muitas vezes, é mais confortável acreditar no que a maioria acredita do que se arriscar a ser o único a discordar. E a história prova isso. Na Idade Média, quem questionava dogmas religiosos podia ser queimado vivo. Em regimes totalitários, quem desafiava o governo era perseguido ou morto. Mesmo hoje, em tempos democráticos, quem pensa diferente do grupo pode ser ridicularizado ou excluído. Assim, a estupidez não é apenas uma questão de falta de pensamento, é uma escolha emocional e social. A segunda razão pela qual caímos na estupidez é o conforto das certezas absolutas. Pensar dá trabalho. Dúvidas geram angústia. O mundo é complexo e muitas vezes cruel. A estupidez, por outro lado, oferece um atalho mental. Ela elimina a incerteza e dá às pessoas a ilusão de que têm todas as respostas. Por isso, discursos simplistas fazem tanto sucesso, tais como: se a economia está ruim, é culpa dos estrangeiros. Se a sociedade está em crise, a culpa é dos jovens. Essas frases não precisam ser verdadeiras. Elas só precisam ser reconfortantes. E quando todo um grupo as repete, surge um efeito psicológico poderoso. Quanto mais ouvimos algo, mais verdadeiro aquilo parece. É assim que a estupidez se fortalece. Ela cria certezas inquestionáveis, e quem desafia essas certezas se torna um inimigo. A terceira razão pela qual a estupidez é incentivada é a recompensa do conformismo. Aqui está o detalhe mais perigoso. A estupidez não apenas existe, ela é incentivada. O mundo recompensa quem se encaixa. Empresas promovem funcionários que não questionam ordens. Governos ganham apoio quando simplificam problemas e oferecem bodes expiatórios. Mídias vendem mais quando reforçam certezas e alimentam polarizações. Em outras palavras, quem pensa por conta própria geralmente paga um preço por isso. O resultado? A estupidez se espalha não porque as pessoas são burras, mas porque ser estúpido é mais lucrativo do que ser inteligente. Por causa disto, a estupidez pode se tornar uma arma poderosa nas mãos de quem sabe manipulá-la, uma ferramenta. Regimes autoritários, partidos políticos, empresas e até líderes religiosos entendem que uma população que não pensa é mais fácil de manipular. É assim que se criam guerras, perseguições e fanatismos. Na Alemanha nazista, a estupidez foi incentivada através da propaganda, que transformava o pensamento crítico em traição. Na União Soviética de Stalin, questionar o Estado era visto como crime contra a pátria. Hoje, na era digital, algoritmos priorizam informações que reforçam nossas crenças, prendendo-nos em bolhas de pensamento que bloqueiam qualquer perspectiva diferente. A estupidez coletiva não é apenas uma tragédia histórica. Ela continua sendo a principal ferramenta de controle social da atualidade. E agora, podemos escapar? Existe uma saída? Bonhoeffer acreditava que sim, mas que não era um caminho fácil. Russell e Arendt também apontavam para soluções, mas todas exigem algo difícil: coragem para enfrentar a própria ignorância e disposição para desafiar a estupidez coletiva. Mas como fazer isso? Nos próximos tópicos veremos como a estupidez moldou a história e como ela continua a nos afetar até hoje. Se queremos um guia para escapar da estupidez, nada melhor do que recorrer ao que os grandes pensadores já falaram a respeito deste assunto. Portanto, o que os grandes pensadores da história têm a dizer? Bonhoeffer, Arendt e Russell nos deram um ponto de partida crucial. Mas, se olharmos para trás, veremos que essa preocupação não é nova. Desde a Grécia Antiga, filósofos já identificavam o perigo da irracionalidade coletiva e da aversão ao pensamento crítico. O que podemos aprender com eles? Primeiramente, vamos falar de Platão e a alegoria da caverna. Imagine um grupo de pessoas vivendo desde o nascimento dentro de uma caverna, acorrentadas, olhando apenas para uma parede. Elas não veem o mundo real, apenas sombras projetadas por uma fogueira atrás delas. Para essas pessoas, as sombras são a realidade. Agora, imagine que uma dessas pessoas se solta e sai para o mundo exterior. Ela vê o sol, as cores, a profundidade das coisas. Quando retorna para contar aos outros sobre a verdade,
O que acontece? Ela é ridicularizada. Os prisioneiros não querem saber da verdade. A ideia de que passaram a vida toda acreditando em sombras é insuportável. Então, em vez de questionar sua própria visão de mundo, eles rejeitam a nova informação e atacam quem a trouxe. Platão escreveu essa alegoria para ilustrar como a humanidade prefere ilusões confortáveis, a verdade desconfortável. Mas o que isso nos ensina? Que a estupidez não é apenas falta de conhecimento, mas uma resistência ativa a aceitar algo que contradiz o que acreditamos. Quando confrontados com novas ideias, muitas vezes escolhemos negá-las para preservar nossa zona de conforto. A alegoria da caverna continua sendo um retrato perfeito da era da desinformação. Hoje, ao invés de estarmos presos em uma caverna de pedra, estamos presos em bolhas ideológicas e algoritmos que só reforçam nossas crenças preexistentes. E aqueles que tentam mostrar a verdade são ignorados, ridicularizados ou até mesmo atacados. Além de Platão, Kant também nos deixou conceitos importantes para entender a estupidez, na qual se destaca o de heteronomia. Ele dizia que um indivíduo pode viver de duas formas: autonomamente, pensando por si mesmo e buscando compreender o mundo, e heteronomamente, seguindo regras impostas sem questioná-las. A heteronomia não significa apenas obedecer um governo ou uma religião. Ela é um estado de passividade mental. Kant acreditava que a maioria das pessoas vive nesse estado, permitindo que outros pensem por elas. Não porque sejam burras, mas porque pensar por si mesmo dá trabalho. E isso explica por que a estupidez é tão comum. É mais fácil seguir uma ideologia do que refletir sobre seus pontos fracos. É mais fácil aceitar dogmas do que construir um pensamento independente. Assim como é mais fácil acreditar no que todo mundo diz do que verificar os fatos. Kant chamou isso de preguiça e covardia intelectual, duas forças que impedem o progresso humano. E o que acontece quando muitas pessoas vivem dessa forma? A sociedade se torna uma máquina de obediência, onde questionar é visto como uma ameaça, e a estupidez se torna a norma. Portanto, fica claro que é preciso desafiar a norma, e não há filósofo melhor do que Nietzsche para nos orientar neste caminho. Nietzsche foi um dos filósofos que mais criticou o comportamento de manada. Ele dizia que a maioria das pessoas não pensa por conta própria. Em vez disso, segue o que o grupo faz, sem jamais refletir o porquê. Ele chamou isso de moral de rebanho. O rebanho não questiona, não investiga, não desafia suas próprias crenças. Ele apenas segue a maioria, porque isso é mais seguro. Para Nietzsche, essa mentalidade era uma das maiores fraquezas da humanidade, pois permitia que governos, religiões e ideologias manipulassem as pessoas sem resistência. O filósofo via o medo da solidão como um dos maiores responsáveis por isso. As pessoas preferem acreditar no que a maioria acredita para não se sentirem isoladas, e é por isso que a estupidez é tão contagiosa. Portanto, Nietzsche nos dá um alerta poderoso. Quem deseja escapar da estupidez precisa aprender a pensar sozinho, mesmo que isso signifique ser rejeitado pelo grupo. Como se já não bastasse falar de Platão, Kant e Nietzsche, há ainda um quarto filósofo que nos apresenta um antídoto contra a estupidez: John Stuart Mill. Se Nietzsche nos mostrou o perigo do conformismo, John Stuart Mill nos dá uma solução: a liberdade de pensamento. Mill argumentava que o maior inimigo da inteligência não é a ignorância, mas a falta de debate. Se uma sociedade não permite que ideias diferentes sejam discutidas, ela se torna estúpida, independentemente do quão avançada seja sua ciência, sua política ou sua cultura. Ele alertava que quando uma opinião se torna sagrada e inquestionável, o pensamento crítico morre. E a história nos mostra que ele estava certo. A Idade Média queimou cientistas que desafiavam a Igreja. Regimes totalitários eliminaram qualquer voz dissidente. E hoje, em redes sociais, ideias controversas são silenciadas, não pelo Estado, mas pelo próprio público, que prefere atacar quem pensa diferente do que ouvi-lo. A única maneira de escapar disso? Valorizar o debate aberto, a dúvida e a diversidade de pensamentos. Porque quando uma sociedade perde a capacidade de questionar, ela se torna escrava da estupidez. Embora esses filósofos tenham vivido em épocas diferentes, suas ideias atacaram igualmente a estupidez. Juntos,
eles traçam um retrato assustadoramente atual da nossa sociedade. E nos fazem uma pergunta crucial: estamos dispostos a pagar o preço do pensamento independente? Nos próximos tópicos, exploraremos como essa tendência se manifestou na história e como continua nos afetando hoje. A teoria da estupidez não é apenas uma ideia filosófica abstrata. Ela moldou a história humana. Ela esteve presente nos maiores regimes totalitários, nas guerras, nas perseguições e nos colapsos sociais. E o mais assustador? Ela nunca desaparece. Vamos explorar 4 momentos históricos onde a estupidez coletiva não foi apenas um detalhe. Foi o motor do desastre. Primeira, o nazismo e a máquina da obediência. Quando pensamos no Terceiro Reich, imaginamos Hitler como um tirano maligno que manipulou o povo alemão. Mas a verdade é mais incômoda. Hitler não precisou forçar ninguém a segui-lo no início. Ele foi apoiado por milhões de cidadãos comuns que aceitaram seu discurso sem questionar. A propaganda nazista não convenceu pela razão, mas pela repetição e pela manipulação emocional. Primeiro criaram um inimigo comum, os judeus, comunistas e qualquer um que fosse diferente. Depois simplificaram a crise econômica em frases fáceis: a Alemanha foi traída. Por fim, geraram histeria coletiva e silenciaram opositores. Mas o mais aterrorizante: milhões de alemães normais, pessoas boas e inteligentes, se tornaram cúmplices. Não porque eram más, mas porque se recusaram a questionar. Porém, a estupidez não esteve presente só no nazismo. Também o stalinismo recorreu a ela. Segunda, o stalinismo e a cultura do medo. A União Soviética, sob Stalin, criou um sistema onde pensar diferente era perigoso. Transformou qualquer dúvida sobre o governo em um crime de traição e encorajou as pessoas a denunciarem seus próprios amigos e familiares. O resultado? Milhões de pessoas foram presas, torturadas e executadas, muitas vezes sem nem saber pelo quê. O mais assustador é que muitos apoiadores do regime sinceramente acreditavam que estavam do lado certo. Isso mostra que a estupidez não precisa apenas da força. Às vezes, ela se sustenta pelo medo. Este foi o mesmo caso da caça às bruxas que aconteceu em 1692, na cidade de Salem, nos Estados Unidos, onde uma onda de histeria varreu a população. Mulheres começaram a ser acusadas de bruxaria, mas sem qualquer prova. Se uma mulher tinha um comportamento diferente, diziam que era bruxa. Se alguém tivesse um inimigo, bastava acusá-lo para se livrar dele. Se uma pessoa tentava defender uma acusada, ela também virava suspeita. Em poucos meses, dezenas de pessoas foram enforcadas. Esse mesmo padrão se repetiu várias vezes na história. Na Inquisição, com a perseguição de hereges, no macartismo, nos anos 50, com a caça aos comunistas. Hoje, com linchamentos virtuais e campanhas de cancelamento sem provas. A estupidez não muda, ela apenas se reinventa. Se há uma lição em tudo isso, é que a estupidez nunca desaparece. Ela muda de forma, muda de contexto, mas sempre encontra uma maneira de se manifestar. E o pior, ela não precisa de um grande vilão para existir. A estupidez histórica não aconteceu apenas por causa de Hitler, Stalin ou da Inquisição. Ela aconteceu porque pessoas comuns escolheram não pensar, não questionar, não resistir. E se olharmos ao nosso redor hoje, será que estamos cometendo os mesmos erros? Nos próximos tópicos exploraremos como esse ciclo de estupidez continua nos afetando hoje. Porque a história nos ensina o que acontece quando ignoramos os sinais. A pergunta é: estamos prestando atenção? Imagine a seguinte situação. Você está no metrô olhando para o celular. De repente vê uma notícia bombástica. Estudo comprova que beber água em copos de plástico causa câncer. O post tem milhares de curtidas, compartilhamentos e comentários indignados. Alguém escreve: "Eu sabia, sempre desconfiei das indústrias de plástico." Outro responde: "Isso é só mais uma manipulação da mídia." Você clica na fonte da notícia. Ela não existe. Mas isso não importa mais. A mentira já se espalhou, já foi compartilhada, já virou verdade na cabeça de milhões. E daqui para frente, nenhuma evidência será suficiente para mudar essas mentes. Porque a estupidez moderna não é apenas desinformação, é a recusa ativa em pensar criticamente.
Se a estupidez moldou a história, por que pensaríamos que ela desapareceu? Ela não sumiu, apenas se adaptou. Hoje vivemos em uma era de hiperconectividade, com mais acesso à informação do que qualquer outra geração na história. E ainda assim, fake news dominam eleições. Multidões se inflamam por causas que nem compreendem. Pessoas são linchadas virtualmente sem provas. Por quê? Porque a estupidez continua sendo uma força ativa e agora mais perigosa do que nunca. Vamos explorar como ela se manifesta no mundo moderno. A política sempre envolveu manipulação, mas algo mudou nas últimas décadas. Líderes perceberam que não precisam ser competentes, apenas precisam ser carismáticos. Eles criam discursos simplistas, transformam debates complexos em nós contra eles, alimentam ressentimentos e ódios para manter o público inflamado. A política moderna se transformou em entretenimento. As pessoas não votam pelo melhor plano, mas pelo melhor show. E a estupidez política tem um truque letal. Ela faz com que os seguidores defendam um líder, mesmo quando são prejudicados por ele. Isso explica por que políticos corruptos continuam sendo reeleitos, por que escândalos não afetam certas figuras e por que as pessoas seguem ideologias como se fossem religiões. Elas não estão em busca da verdade, estão em busca de pertencimento. A política virou um time de futebol, onde o que importa não é estar certo, mas vencer o adversário. E quem perde com isso? Todos nós. Esse mesmo fenômeno se espalha por toda a cultura. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível, mas nunca fomos tão rasos. Hoje as ideias mais simplistas ganham mais atenção do que as mais profundas. TikToks curtos têm mais impacto que livros. E frases de efeito viralizam mais do que argumentos bem fundamentados. Isso acontece porque a internet não premia o pensamento crítico, ela premia o engajamento. E engajamento vem de quê? De emoções rápidas e intensas. A lógica da cultura moderna é simples. Se algo te faz rir ou te deixa com raiva, compartilhe. Se for complexo, ignore. As consequências? Vivemos na era do pensamento acelerado e da reflexão descartável. E quanto mais raso pensamos, mais fácil é manipular a sociedade. Lembra da alegoria da caverna? Naquela história, pessoas acorrentadas viam apenas sombras projetadas e acreditavam que aquilo era a realidade. Agora, troque a caverna pelo Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter. Os algoritmos dessas plataformas não mostram a realidade, mostram o que você quer ver. Se você acredita em algo, ele te mostra mais daquilo. Se você odeia algo, ele reforça seu ódio. Se você quer um culpado para os seus problemas, ele te dá um. Os algoritmos não estão programados para informar, estão programados para viciar. E como eles fazem isso? Te mostrando exatamente o que te faz sentir bem ou com raiva. Isto nos leva a vivermos presos em câmaras de eco, onde só ouvimos aquilo que já acreditamos. Isso não apenas alimenta a estupidez, a fortalece. Porque uma vez que nos convencemos de algo, nada mais pode nos fazer mudar de ideia. E uma consequência assustadora da estupidez moderna que ainda não falamos é as consequências de acusações falsas. Na Idade Média, a Igreja queimava hereges. Hoje, queimamos reputações. O Tribunal da Inquisição foi substituído pelo Tribunal das Redes Sociais. Pessoas são canceladas sem direito à defesa. Erros de décadas atrás são usados para destruir carreiras. A multidão exige punição, e quanto mais sangue, melhor. E o mais aterrorizante: muitas vezes quem está sendo linchado nem fez nada errado. Mas isso não importa, porque assim como na caça às bruxas, o linchamento nunca foi sobre justiça, foi sobre poder. Nisto, consequentemente, caímos em outro problema da estupidez: o negacionismo. Se antes a estupidez se manifestava na aceitação cega da autoridade, agora ela se manifesta na rejeição cega da verdade. Nunca tivemos tanto acesso à ciência e fatos. E ainda assim, pessoas negam vacinas e preferem curas mágicas. Acreditam em teorias da conspiração absurdas. Rejeitam qualquer evidência que contradiga suas crenças. Isso acontece porque, para muitos, a verdade não é mais uma questão de lógica, é uma questão de identidade. Se a verdade ameaça sua visão de mundo, você a rejeita. E se milhões fazem isso juntos, a verdade se torna irrelevante.
Portanto, você já deve ter percebido, vivemos em um mundo onde mentiras têm mais poder do que fatos. E a estupidez coletiva se torna a norma. Isto tudo nos faz pensar: será que o mundo está mais estúpido? A estupidez sempre existiu, mas algo está diferente agora. Antes, a estupidez precisava ser imposta por ditadores, pela censura ou pela opressão. Hoje, ela é voluntária. As pessoas escolhem viver em bolhas de informação, escolhem seguir narrativas simplistas, escolhem linchar sem provas, acreditar sem questionar, compartilhar sem pensar. A estupidez se tornou uma escolha ativa. E o que acontece quando bilhões de pessoas fazem essa escolha ao mesmo tempo? A sociedade desmorona. Nos próximos tópicos veremos se ainda há uma saída. Porque se não resistirmos agora, talvez seja tarde demais. Se a estupidez sempre existiu, se ela moldou impérios e destruiu civilizações, se ela agora se espalha pelas redes sociais mais rápido do que qualquer vírus, ainda há esperança? Ou já estamos condenados a repetir os mesmos erros até o colapso final? A boa notícia é que a estupidez não é inevitável. Ela pode ser combatida, mas não com argumentos vazios ou debates inflamados. Resistir à estupidez exige algo mais difícil: coragem. Coragem para pensar diferente. Coragem para enfrentar a multidão. Coragem para admitir que podemos estar errados. E como fazer isso? Vamos explorar 5 estratégias para escapar do ciclo da estupidez coletiva. Primeira, cultivar a dúvida. Toda a grande tragédia da humanidade começou com uma certeza absoluta. A Igreja tinha certeza de que cientistas eram hereges. O nazismo tinha certeza de que algumas raças eram superiores. E ditadores sempre têm certeza de que sabem o que é melhor para o povo. A estupidez cresce onde não há espaço para dúvida. Por isso, a primeira arma contra ela é simples: aprenda a questionar tudo. Sempre que alguém disser que algo é óbvio, pergunte: será? Sempre que ouvir uma verdade absoluta, investigue: qual a fonte? Sempre que se sentir 100% certo de algo, pense: o que eu posso estar ignorando? A dúvida não é fraqueza ou um sinal de que você fica problematizando tudo. Na verdade, é um sinal de inteligência. E talvez, no dia em que as pessoas duvidarem mais e tiverem certeza de menos, o mundo se torne menos estúpido. A próxima dica é: 2. Desconfiar de emoções fortes. Pense nos últimos conteúdos que você compartilhou. Quantos deles você verificou antes? Quantos você espalhou apenas porque te fizeram sentir algo intenso? A estupidez se alimenta da emoção, não da lógica. Ela cresce quando sentimos medo, raiva, indignação, e não paramos para pensar. Os algoritmos sabem disso, políticos sabem disso, e é por isso que o mundo parece cada vez mais polarizado. A cada notícia, a cada escândalo, a cada nova polêmica, pergunte-se: isso realmente aconteceu? Ou estou sendo manipulado para reagir sem pensar? Se a sua primeira reação a uma informação é ódio ou pânico, pare, porque pode ser que alguém esteja usando sua emoção contra você. Terceiro, saia da bolha. Se você só consome conteúdos que confirmam suas crenças, se só segue pessoas que pensam como você, se evita qualquer argumento que desafie sua visão de mundo, parabéns. Você está vivendo em uma câmara de eco. E quanto mais tempo passamos nessas bolhas, mais estúpidos nos tornamos. Porque inteligência não é apenas conhecer fatos, é aprender a enxergar o mundo de diferentes perspectivas. A solução? Busque opiniões contrárias. Leia jornais e livros de autores que você discorda. Converse com pessoas que pensam diferente de você. Tente entender um argumento antes de atacá-lo. Se a verdade existe, ela não pode estar presa dentro de uma única bolha ideológica. Ela está espalhada, e cabe a você ir atrás dela. Quarto, aprenda a perder. Aqui está um segredo desconfortável. Você já acreditou em mentiras. Todos nós já acreditamos, e não há nada de errado nisso. O problema não é estar errado, é se recusar a admitir quando descobre a verdade. O ego humano odeia ser derrotado, por isso muitas pessoas continuam defendendo ideias erradas, mesmo depois de verem evidências contrárias. A saída?
Aceitar que mudar de ideia é uma prova de força, não de fraqueza. As mentes mais brilhantes da história não eram aquelas que nunca erraram, mas aquelas que souberam reconhecer quando estavam erradas. Portanto, da próxima vez que perceber que defendeu algo falso, faça algo que poucos conseguem. Admita. E siga em frente. Quinto, pare de premiar a estupidez. O mundo moderno recompensa os estúpidos. Os políticos mais radicais ganham mais votos. Os influenciadores mais polêmicos ganham mais seguidores. E os conteúdos mais virais são os mais rasos. Isso acontece porque a estupidez gera engajamento. E enquanto dermos palco para essas pessoas, elas continuarão dominando a sociedade. Portanto, se queremos um mundo menos estúpido, precisamos parar de premiar os estúpidos. Pare de dar cliques para quem propaga a ignorância. Pare de compartilhar conteúdos que só inflamam emoções sem agregar nada. Pare de seguir líderes que exploram a polarização. Platão nos mostrou a alegoria da caverna. Nela, pessoas estavam presas no escuro, vendo apenas sombras na parede, acreditando que aquilo era a realidade. Mas um dia, um deles se libertou e viu o mundo real. E o que ele fez? Voltou para contar aos outros. Mas eles não o ouviram, porque as sombras eram mais confortáveis do que a verdade. E essa é a pergunta que precisamos nos fazer hoje. Queremos continuar vivendo nas sombras da estupidez? Ou estamos dispostos a sair da caverna, mesmo que isso signifique abrir mão do conforto das certezas? A estupidez não é um destino inevitável, ela é uma escolha. E agora, cabe a você decidir. Vai continuar dentro da caverna? Ou vai finalmente abrir os olhos